paz do Senhor, que alegria estarmos aqui novamente para mais uma pré-aula da EBD. A nossa classe é a Juniores, estamos estudando Deus e a criação. Hoje é a lição de número 8, mas eu te convido a orar comigo. Deus, te louvamos, te exaltamos, santificado seja o teu nome, ó Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ó Pai, eu te peço pela vida desses professores e professoras, pela minha vida, abre as nossas mentes, Pai, abre, dai-nos sabedoria, revelação da Tua palavra, graça, sabedoria, unção, Pai, para repassarmos a Tua santa palavra para os pequenos alunos, Pai, que muitas vezes entram nessa classe triste, prostrado, desanimado, mas há poder no sangue de Jesus, ainda que eles entrem frustrados, Pai, a Tua presença está ali, a Tua palavra para revivificar, para transformar e renovar, aquele que entrar doente, algum professor que estiver aqui doente no corpo físico, doente no seu emocional, nós repreendemos toda enfermidade, em nome de Jesus. Nós dependemos de Ti, usa-nos, ó Pai, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estamos felizes pelo seu joinha, por ter comentado, por ter se inscrito. É muito bom o seu carinho, a sua companhia, as suas orações. Estamos também orando por vocês. Agar e o nascimento de Ismael, lição de número 8. Que bênção! Vocês se lembram que na lição retrasada nós estudamos o chamado de Abraão? E na lição passada, Abrão e Ló, seus sobrinhos, a destruição de Sodoma e Gomorra. E hoje, Agar e o nascimento de Ismael. Continuamos falando de Abrão, o patriarca. A gente traz apenas para representar, para que o seu aluno viaje na imaginação e entenda melhor a história, amplie a sua mente. E aqui nós temos Abrão, Sarai, a sua esposa, idade avançada, Deus já tinha prometido um filho, descendência grande como as estrelas do céu, como a areia do mar, mas o tempo vai passando, a idade já estava avançada e parece que nada acontecia. É difícil esperar. O salmista escreveu no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Aqui, Abraão vacilou na fé. Nós somos seres humanos e isso acontece conosco. E Agar, Sarai, vendo que o tempo estava passando e que quando eles desceram ao Egito, pois havia fome em Canaã e passaram um período ali, eles adquiriram uma escrava, compraram uma escrava ali no Egito. Agar, ela era egípcia, escrava, comprada, escrava do seu senhor Abrão, e ali ela vivia dentro daquela casa, a serviço como serva de Sarai, esposa de Abraão. E o tempo passou, como eu disse para vocês, e certo dia Sara teve uma ideia. E ela chama Abraão e ela conversa com ele e diz, o tempo tem passado, o que você acha de você ter Agar como esposa, né, como mulher, assim dizendo, e ter um filho dela, para que nós tenhamos o herdeiro e a nossa descendência se multiplique. Ou seja, entendemos que Sarai e Abrão queriam, ou seja, deram uma mãozinha para Deus, queriam ajudar a Deus. Houve uma certa falta de paciência e ainda entra a questão de dar um esforço humano para ajudar a Deus. Mas eu te pergunto, Deus precisa da minha ajuda, da sua ajuda? Quem é o nosso Deus?
Ele é soberano, ele é dominador, ele tem o domínio, ele tem o controle nas suas mãos, ele é absoluto, ele é superior. Absoluto quer dizer completo, inteiro, ele não precisa. Ele é fiel e ele cumpre conforme o seu querer, no tempo dele. Ele não chega nem atrasado e nem adiantado. Ele está conosco e ele age na hora certa. Mas aqui houve uma falta de paciência. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E nessa época era costume do povo mesopotâmio, quando a senhora era estéril, assim como Sarai era estéril. Explica para as crianças que estéril é aquela que tem um problema de saúde e que não pode ter filhos. Aí então poderia ser dado, era costume naquela época, a serva para que tivesse filho com o esposo, com o seu senhor. Apesar de ser esse costume existir naquela época, a tentativa de Abraão e Sarai, essa ideia de terem esse filho através dessa união de Abrão e Agar, não teve a aprovação de Deus. Por quê? Porque eles foram ajudar a Deus, dar essa ajudinha. E Abraão, concordando com a ideia, assim acontece. E Agar está agora grávida. Olha o que diz a nossa lição. Vamos lá ver? Agar engravidou de Abraão. Olha só. E uma mulher grávida precisa de cuidados, de carinho, de atenção, de prioridades. E era isso que agora vai ter dentro dessa casa. Nós temos agora uma grávida que vai dar um filho, Abraão, o próprio Abraão. Naquele instante acredita que aquele filho seria o seu herdeiro. Isso acontece de vacilarmos na fé, de momentos não esperarmos a vontade de Deus, de querer dar uma ajudinha, um esforço humano. Mas aí o que acontece? O tempo passa, ela está grávida, mas quando ela está grávida, aqui diz na nossa lição, olha, que ela começa a se esnobar, a tratar mal a sua senhora, que é Sarai. Ela começa a se sentir a senhora da casa, porque ela estava grávida do seu senhor. Ela começa a se sentir superior e a humilhar e a desprezar a sua senhora Sarai. E será que isso estaria certo? Escravo não tem direito de fala, não tem direito de nada naquela época. E nós vemos que agora ela se sentia toda. Abraão com certeza tratando ela com cuidado, por conta do filho que ela teria para eles. Aqui na nossa lição, professores, também tem os visuais que muito nos ajuda. Nós vemos aí Sarai conversando com Agar sobre o plano, Abraão olhando. Depois nós vamos ver Agar. O que acontece com ela? Porque nessas condições começou a existir um certo conflito dentro daquela casa. E Abraão e Sarai vão conversar. Sarai diz para Abraão, olha, eu estou sentindo menosprezada dentro desse lar. E Abraão diz para ela, faça o que você entender, porque ela está nas suas mãos, ela é sua serva. E então Sarai começa a afligir Agar, atormentar ela, sendo que uma mulher grávida precisava de um certo carinho, cuidado, precisava de paz, descanso, calmaria, e agora começa a existir esse conflito, afligindo, judiando dela. E aí o que acontece? Agar, grávida, foge para o deserto. Opa! Ela foge para o deserto. Então Agar foi para o deserto?
Sim, Agar foge para o deserto. E vocês sabem o que significa o nome Agar? Está lá na revista, no Você Sabia. Agar significa fuga, emigração, voo, ou seja, mudança. E era isso que estava acontecendo com ela. Ela estava fugindo e fugiu realmente para o deserto. E ali no deserto, junto a uma fonte que existia ali, Agar vai ficar perto daquela fonte. Olha só. E quem é que aparece naquela fonte? O anjo do Senhor com letra maiúscula, ou seja, teofania, o próprio Deus. Chega ali e começa a conversar com Agar. Oh, aleluia! E ele diz para ela, e ele dialoga com ela, vamos ver na nossa Bíblia, o que o anjo diz para ela, que em Gênesis 16, e Deus, ou seja, o anjo do Senhor, a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugido da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna a tua senhora e humilha-te debaixo das tuas mãos. E ele faz uma promessa para ela e diz que vai multiplicar sobremaneira a tua semente, ou seja, aumentar aqui, ó, na nossa lição, diz aqui, ó, ela falando para o anjo: eu estou fugido da minha senhora de Sarai. Então o anjo fala: volta, humilha. E ela foi obediente. E o anjo dá a promessa para ela. E diz: eu farei com que o número dos seus descendentes sejam grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terás um filho e colocará o nome dele de Ismael. Ismael significa Deus ouve. E ela vai prestando atenção no que o anjo está falando atentamente, essas promessas que formaria uma nação com seu filho. Ele será um jumento selvagem, aqui na Bíblia diz, um bravo homem. E em continuação ele diz: ele lutará contra todos e todos lutarão contra ele, e ele viverá longe de seus parentes. Agar obedece, houve obediência. Ah, isso é muito bom. Houve humilhação, ela obedece e volta para a casa da sua senhora. E ali se reconcilia, ali há o perdão, ali ela continua fazendo seus afazeres, servindo a sua senhora, até o momento que Deus lhe abençoa grandemente. Mas ela estando aqui na fonte e Deus aparecendo para ela, ela fica tão maravilhada que ela diz no versículo de número 13, tu és o Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Olha que lindo! Por isso se chama aquele poço de Lae-Roi. Lae-Roi, que significa poço daquele que vive e me vê. Olha, Deus te vê, Deus te contempla, Deus não te abandona. Parecia que Agar estava abandonada naquele deserto, solitária, na solidão, mas o Senhor viu a aflição dela, viu o sofrimento, a dor daquele coração, e Deus desce para dar essa mensagem, essa promessa, e dizer a ela: volta, e ela obedece, e ela volta. Agora ali dentro daquela casa, ela toda feliz, o tempo chega e ela dá à luz aquele garoto, aquela criança, aquele bebê tão lindo, e lhe coloca o nome de Ismael, assim como Deus tinha dito para ela. Abraão fica todo feliz com seu filho, passa a amar esse filho, e ali houve grande alegria pelo nascimento de Ismael, tendo a promessa de ser também uma grande nação. E Agar, feliz
por ter se encontrado com Deus, por Deus ter visto ela e ela grandemente agradecida por tudo que Deus faz por ela. Assim nasce Ismael e vai ser cuidado dentro daquela casa com amor e carinho por Abraão, por Sarai, por Agar, e vai vivendo e vai crescendo e o tempo vai se passando dentro daquela casa, porque houve humilhação, houve perdão, houve amor. Muitas vezes Deus faz uma promessa para nós e, como não vemos acontecer da maneira que nós esperávamos, procuramos fazer alguma coisa para conquistar o que Deus prometeu. Deus não precisa da nossa ajuda, Deus quer a nossa paciência e esperar nele. Após o nascimento de Ismael, Deus abençoou grandemente Agar e o menino e os protegeu, porque ele é um Deus bondoso. Saiba que o Senhor não nos abandona mesmo quando erramos. No entanto, ele espera de nós arrependimento e esperemos confiantes o cumprimento da sua promessa. Aqui no Memorizando diz, professores, olha, pois o Senhor não abandonará o seu povo, ele não deixará desamparado aqueles que são dele. Ele não desamparou Agar naquele deserto, naquela fonte de Laerrói, mas ali passou a se chamar esse nome porque diz, é o poço daquele que vive e me vê. Deus vive e Deus nos vê. Nós vemos que no Novo Testamento fala que esse filho de Agar foi produto de esforço humano, segundo a carne. Mas Deus sabe e conhece todas as coisas. E a gente vê que Deus não nos abandona. Eu trouxe aqui, professores, olha, um palito, uma simples apresentação, extremamente simples. Poderia escurecer aqui para vocês verem melhor. Um palito de dente simples demais para representar o nosso Deus, que Ele não nos abandona, que Ele está junto de nós, que Ele te prometeu, Ele vai cumprir, que tem o tempo certo. E aí o que acontece? Ele não te abandona, mas tem hora que você ora, que você clama, que você espera, que o tempo passa e parece que o nosso Deus não está presente. Parece que estamos só. Cadê o nosso Senhor? Cadê Ele? Ele está me ouvindo? Parece que não. Está? Olha que Ele aqui. Ele está presente, Ele está vendo a sua aflição. E Ele desce aonde você estiver. Ele te vê, Ele é vivo e te vê. Mas parece que o tempo está demorando, passa e Ele não está presente. Sim, o Senhor está presente. O Senhor apenas disse para você, espera com paciência, que na hora certa Ele te abençoa. Isso daqui, professores, foi apenas uma fita durex passada no dedo e o palitinho é encaixado aqui atrás, certo? Aí você vai contar que esse é Deus, está presente, está aqui. E de repente Ele, quando você vira a sua mãozinha para trás, o palito fica aqui atrás, olha. Certo? Aí as crianças não vê. Mas Deus é o Deus verdadeiro, é o Deus fiel e que você tenha aí uma excelente aula. Eu vou mandar aqui um abraço carinhoso para as professoras também que têm nos comentado e para todos vocês. É uma alegria, uma satisfação estar sempre com vocês. Francisca Silva, ela pede oração, estaremos orando, já estamos orando por sua vida, querida irmã. Dorcileia Maria, Sheila Gonçalves de Calcaia, olha que bênção, Thelma Souza, Alagoas, Sandra Cristina, Eudaíris Silva, Inês Correia de Jesus Teixeira, Guarapari, Espírito Santo, que bom! Gabriela de Vilhena, Rondônia, Esther Correia da Silva, Bruna Almeida, Ilma Gonçalves, Lucimere, Joé Alves, Edileuza Martins, Cleudiane Assunção, Odara Luana, Eusi Batista, Leonor Maria Azevedo,
Rosânia Peixoto, Heloísa Campos, são professoras que sempre têm comentado, que estão aqui desde o início. Oh, glória! Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Aparecida Costa, Neide Maria, Bruna Almeida, Antônio Peba, Ednilza Sabino, Ruth Freitas, Ronaldo Piacésio, meu esposo, Gessili Neres. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Obrigada pelo seu carinho. Aquele abraço da Tia Lau. E estamos orando por vocês. Que a sua aula seja muito abençoada. Que a glória do Senhor desce nesta classe. E que os seus alunos possam sentir a presença daquele que é vivo e nos vê. Quando nós obedecemos, quando nós esperamos e quando nós temos na mente que Ele não nos abandona, Ele está juntinho daqueles que o temem, daqueles que são dele, como diz o Memorizando. Que Deus vos abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.